Pense como um empresário. Por muito tempo, eu tive uma falsa crença que eu imagino que me atrasou pelo menos uns 2 ou 3 anos de crescimento na minha vida pessoal e profissional, que foi justamente eu não pensar como um empresário. A minha área de atuação ela sempre foi voltada para o marketing digital como um todo, principalmente no setor de prestações de serviço, onde eu tinha uma agência, eu por muitas vezes lancei pessoas e conforme eu ia tendo as demandas desses serviços, eu pensava como um prestador de serviços muitas vezes. Ou seja, chegava uma demanda, chegava um projeto e eu começava a dividir as demandas que precisava. Então tínhamos lá vídeos para gravar, vídeos para editar, designers para fazer, posts para agendar, enfim, inúmeras coisas ali para ser feitas. E com a minha mentalidade de prestador de serviço, o que eu fazia? Eu começava a analisar, poxa, eu preciso editar 3 vídeos deste cliente até o período de lançamento. Eu não vou delegar. Eu vou editar, porque eu sei editar bem. Então eu vou pegar um tempo ali do meu dia e vou editar esses 3 vídeos ali da semana. O que acontece? Realmente, eu editava muito bem. Eu demorava até que razoável, cerca de 2 horas ali eu conseguia editar todos esses vídeos e tinha uma boa qualidade. Além de eu ter o pensamento de que eu estava economizando. Afinal, para editar 3 vídeos eu pagaria, sei lá, 600, R$1.000, R$1.500, dependendo do vídeo. Então eu olhava e falava, poxa, eu economizei um bom dinheiro e consegui executar na semana. Só que com o passar do tempo, o que eu comecei a perceber, e você pode estar passando por isso também, aquelas 1 hora, 2 horas que eu ia tirando do meu dia para executar funções que tinham pessoas que executavam melhor que eu e mais rápido, começaram a demandar muito tempo da minha agenda. E quando eu parei para refletir, eu não estava construindo uma empresa, mas sim sendo um prestador de serviço premium, né? Um famoso CLT premium com horário flexível, mas basicamente eu não tinha um mecanismo que funcionava. Eu não conseguia entregar mais do que eu prometia porque tudo dependia de mim. Afinal, eu estava com essa falsa crença, com esse falso entendimento de que se eu delegasse, eu estaria perdendo dinheiro. O que isso começou a fazer na minha vida? Eu não conseguia mais crescer, eu não conseguia mais pegar projetos, eu não tinha tempo nem mesmo de descanso direito. Porque mesmo que eu não estivesse trabalhando, a minha cabeça estava pensando o tempo inteiro que eu tinha alguma demanda atrasada, que eu não poderia estar tendo aquele tempo de descanso, afinal, tinha alguma coisa com um prazo muito apertado e eu precisaria estar fazendo. Como você pode imaginar, eu comecei a ter algumas dificuldades, às vezes, de dormir e etc. Até que nos últimos meses eu comecei a realmente quebrar essa mentalidade, mudar essa chave na minha cabeça de que delegar era perder dinheiro e comecei a pensar como um empresário. Tudo isso veio quando eu tive uma conversa com um amigo meu na minha casa e ele comentou, Vitor, antes de eu ser um engenheiro, eu sou um empresário. E eu comecei a refletir sobre isso. Foi uma frase muito simples e até óbvia, mas que naquele momento me levou a um lugar de reflexão muito grande, porque eu comecei a pensar quantas vezes eu me olhava como um prestador de serviço e não como um empresário. Isso fazia com que eu tivesse ótimas ideias, ótimos projetos, ideias de produtos, porém eu não conseguia tirar do papel. Justamente porque tudo dependia única e exclusivamente de mim. Mas depois daquele dia eu comecei a refletir e comecei a delegar algumas coisas de forma intencional para mim ver o resultado que eu teria delegando funções. E o resultado é óbvio. Eu consegui entregar a entrega dos clientes, tudo ao meu redor, os resultados aumentaram, simplesmente porque eu tinha mais braços agora executando. Só para você ter uma noção, eu saí de apenas ideias e consegui abrir, nesse período, 2 CNPJs, que eu hoje toco aí as minhas empresas, basicamente 2 empresas que são ramificações ali, mas porque eu consegui simplesmente pensar como empresário e delegar. Por isso, esse vídeo é um bate-papo bem legal para te levar a refletir.
Será que você não está achando que está ganhando dinheiro, mas na verdade está perdendo? Porque quando você consegue delegar, você consegue fazer mais coisas. Quando você contrata alguém, você entrega mais e, consequentemente, você não só necessariamente vai cobrar mais caro, mas você consegue criar uma estrutura que recebe mais pessoas, mais clientes. E isso faz com que você tenha um fluxo de caixa, mais receita, mais visibilidade e, consequentemente, mais sucesso financeiro. Por isso, aproveita que você ainda está no início de 2026 e comece a refletir quais funções você pode delegar. Algumas funções, obviamente, você não vai delegar agora, vai demorar para você delegar, principalmente as que são de tomadas de decisões, fluxo de caixa, de controle financeiro, você não vai delegar agora. Mas aquelas funções mais operacionais do seu negócio, no meu caso, designer, edição de vídeo, copyright, enfim, tudo isso era delegável. Eu comecei a fazer isso e comecei a ter mais tempo para pensar em coisas mais estratégicas. E nesse período surgem duas empresas que começam a dar frutos. Por quê? Porque eu tive tempo e braço para executar. Mesmo que no primeiro momento eu tive que receber menos, porque realmente eu tive que pagar essa galera para depois ter resultado, para então eu colher os frutos. Porém, os frutos vêm. Enquanto mais você posterga para começar a executar essa função de delegação, mais dinheiro você vai deixando na mesa. Porque concorrentes que às vezes já entram com essa mentalidade conseguem fazer mais com menos e crescem exponencialmente. Quando você pensa como um empresário, você para de pensar em soma e começa a pensar em multiplicação. Você começa a ver, poxa, eu vou economizar 2 horas do meu dia numa edição de vídeo, entretanto, eu vou ter tempo para pensar, para descanso, para cuidar da minha saúde, eu vou conseguir ter mais energia no tempo que eu preciso trabalhar, para conseguir fazer este projeto sair do papel com essas funções. Por isso, repito, aproveita que você está ainda no início de 2026, faça uma lista de todas as funções que tem no seu negócio atualmente e veja quais são operacionais que podem ser delegados. Comece delegando o operacional, é mais simples. Porém, comece também a pensar em estruturas e desenhar estratégias para você conseguir delegar todo o seu negócio, tudo aquilo que não depende exclusivamente de você. Isso fará com que você tenha mais resultados, mesmo que no primeiro momento você precise dar um passinho atrás na questão dos seus prolabores. Mas com o tempo já se equaliza de novo e muito provavelmente você vai ganhar ainda mais, porque você vai ter mais resultados, uma vez que você tem mais pessoas cuidando do seu negócio. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que também está precisando pensar como empresário.